Este problema caiu no vestibular da UFRJ de 2010 e, após analisá-lo, nós percebemos que trata-se de um problema envolvendo geradores e receptores. Temos uma fonte de 12 volts e uma outra fonte de 11 volts. A forma como o estudante ligou faz com que a corrente saindo do terminal de maior potencial, desta bateria então, vai chegar na outra bateria pelo terminal positivo. Sendo assim, esta primeira bateria está funcionando como se fosse um gerador, e portanto aqui temos uma força eletromotriz. E esta outra bateria está funcionando como um receptor, pois a corrente chega no terminal positivo. Portanto, aqui temos uma força contra-eletromotriz. Assim, para responder a letra A corrente que passa no circuito vai ser igual à força eletromotriz menos a força contra-eletromotriz dividido pela resistência total do circuito, que vai ser igual à soma das resistências internas. Então, isso aqui vai ser igual a força eletromotriz é igual a 12, menos a força contra-eletromotriz igual a 11, dividido pela resistência total, que é 0,1 mais 0,1, portanto 0,2. Então, 12 menos 11 dividido por 0,2 vai ser igual a 5. Isso implica, então, que a corrente do circuito é igual a 5 amperes. A letra B pede que a gente determine qual a tensão entre os terminais A e B. Pede que a gente determine VA menos VB. Para encontrar VA menos VB, nós precisaremos estabelecer qual deverá ser o sentido de análise. Como ele pediu VA menos VB, se nós fizermos a análise a partir do gerador, a partir da bateria de cima, nossa análise deverá girar no sentido indo de A para B, de tal maneira que vamos encontrar quem é VA menos VB. Ao fazer isso, nós vamos então lembrar das regras que valem quando aplicamos a lei das malhas. Então, seguindo esse sentido de análise, saindo do terminal A, nós temos que VA menos VB vai ser igual a minha análise chega numa fonte pelo terminal positivo, portanto teremos 12, e depois passa por uma resistência, que é a resistência interna, de tal maneira que a análise está em um sentido, enquanto que a corrente passa em outro sentido. Portanto, eu devo escrever menos o valor da resistência, 0,1, vezes o valor da corrente que atravessa essa resistência. Sendo assim, então vai ficar 12 menos 0,5, que é igual a 11,5 volts. Você poderia também optar por fazer esta análise a partir da bateria de baixo. Então, se você quer saber quem é VA menos VB, você vai seguir o mesmo critério. VA menos VB vai ser igual a... Analisando a partir de baixo, nós temos então que a nossa análise chega num terminal positivo, portanto vai ser igual a 11. Depois encontra uma resistência, que é a resistência interna, que está sendo atravessada pela corrente I. Neste caso, como a nossa análise está indo pela parte de baixo, a corrente terá o mesmo sentido da análise. Então, na hora de escrever, eu escrevo mais 0,1 vezes a corrente que atravessa, que é igual a 5. Isso vai dar igual a 11 mais 0,5, que é igual a 11,5 volts. Ou seja, analisando pela parte de cima ou pela parte de baixo, chegamos à mesma resposta, 11,5 volts.